Olá! Nessa nossa quarta aula do nosso módulo 2 de análise térmica com Codiasta, veremos um caso prático envolvendo uma aplicação. Aqui, iremos analisar como que se comporta a distribuição de temperaturas no interior de um dissipador de calor como esse. Esse dispositivo consiste numa estrutura metálica, usualmente de alumínio ou cobre, e costuma ser encontrado em gabinetes de computador, cuja função consiste em dissipar o calor gerado pelo processador. Ele possui a presença de aletas que servem para aumentar a área de contato com o fluido do ambiente e assim permitir uma maior troca térmica por convecção. Nesse nosso problema, as condições de fronteira serão a imposição de um fluxo de calor devido simulando, né, a presença do dispositivo eletrônico do processador e também iremos permitir a troca por convecção na região aletada. Todas essas lâminas que compõem o corpo do nosso modelo. Conforme foi discutido, normalmente esse dispositivo ele é composto ou por alumínio ou por cobre, e aqui faremos uma análise de um dispositivo de alumínio, onde o coeficiente de condutividade térmica é de 240. Esse nosso, essa nossa região que simulou do processador, ela possui uma potência de 65 watts em uma área de 1000 milímetros quadrados, e consideraremos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, assim como um coeficiente de troca por convecção de 50 watts por metro quadrado graus Celsius. Agora, vamos implementar esse caso na prática e vamos abrir a nossa interface gráfica. Uma vez iniciada a nossa interface, novamente, realizaremos a importação da nossa malha de interesse, porte, file, iremos computar a mesma, beleza. Vemos que essa nossa malha ela possui dois grupos, um grupo que representa a fonte térmica e outro grupo possui todas as aletas, onde iremos inserir a condição de convecção. Realizada a nossa importação de malha, vamos abrir o módulo ACStub. Novamente, nosso primeiro passo consiste na adição de um estágio, na leitura da malha, né? Agora, vamos definir o nosso modelo, onde o nosso elemento finito comporta todo o nosso domínio, nosso fenômeno de interesse aqui é o térmico, e o modelo, nesse caso, será o 3D. O próximo passo é a criação de um material com as propriedades térmicas de interesse. Vamos procurar aqui material térmico linear, onde aqui vamos inserir o nosso coeficiente de condutividade térmica. Criado o material, atribuir o material para o nosso modelo. Então vamos em Kinemativa. Selecionamos o modelo, pensamos uma opção inicial, será atribuído a toda a nossa malha, e em material temos apenas uma opção. Agora, vamos inserir nossas condições térmicas, tá? Em Thermoloop. A primeira é a imposição de um fluxo. O fluxo será imposto nosso grupo aqui, chamado de fonte, é na base inferior. Sua magnitude será os 75
parte de potência dividido pelaquela área. Tá? Valor. Também criaremos uma condição de convecção, que é o exchange. Os elementos aqui serão as aletas. O resultado será 50 e a temperatura do ambiente 25 graus Celsius. Criaremos então uma análise termomecânica. Selecionar o carregamento, que é apenas um, e vamos solicitar a impressão do CalcChamp para a verificação do fluxo. Primeira tarefa consiste em habilitar a opção de Reuse. Temos aqui, adicionar. Então, na verdade, vou cancelar, vou selecionar a primeira opção, térmica, e aqui botaremos o fluxo no slide. Resultado é isso aqui. Beleza. Feito isso, configuramos o nosso arquivo de saída. Chamar de dissipador ato RMed. O resultado aqui será o CalcChamp. Terminado o nosso setup, podemos rodar nossa simulação. Vou solicitar aqui um outro refresh, dar o run. Opa, mensagem importante. Para salvar nosso estudo atual antes de dar início à nossa simulação. Agora sim, podemos rodar nossa simulação. Vemos que ele já computou. Apesar de termos uma malha um pouquinho mais discretizada, número maior de elementos, aproximadamente 130.000, a simulação ela é bastante rápida. O caso rodou em menos de 4 segundos. Uma vez que fizemos todas as etapas, podemos visualizar o nosso resultado. Tiramos aqui o Paraviews. Ao término do carregamento do Paraview, vamos abrir nosso arquivo de formato RMed. Apply. Beleza. Temos nosso corpo. Podemos agora mudar a nossa visualização de solid color para temperatura, fluxo, onde o fluxo temos tanto a magnitude quanto as componentes nas direções X e Z, tendo a Z a predominante. Vou retomar aqui para a visualização da temperatura. Percebe uma escala um pouco diferente, a escala de cores, né? Podemos editar aqui a escala de cores, tendo em propriedades, e nessa opção aqui de Tilt Preset, onde o default de exibição é esse Cool to Warm, mas a gente tem uma vasta gama aqui de possibilidades. Podemos selecionar também nessa engrenagem para ocultar e exibir outras possibilidades de cores. Vou editar também a visualização da nossa legenda, né? O ajuste do ponto flutuante. E percebe que na região aqui de aquecimento, está em contato com o componente eletrônico do computador, temos uma temperatura máxima de aproximadamente 43 graus, enquanto nas extremidades da aleta do nosso dissipador térmico temos uma temperatura aproximadamente 10 graus inferior a 33 graus. Uma visualização interessante aqui consiste na extração de um plano médio, em seguida na plotagem do gráfico. Para extrair um plano, visualizar apenas um plano desse corpo, podemos aqui em Slides.
Vou ajustar aqui esses parâmetros numéricos, onde é normal eu quero que seja em Y, e as demais coordenadas quero que sejam nulas. Alt+N, Apply. Vou dar um rescale aqui agora. Beleza? E podemos dar um plot of line, onde ponto 1 está centrado em 0 e o ponto 2 está deslocado apenas na coordenada 0. 0.062. Apply. Feito isso, podemos editar as visualizações que são exibidas sob a forma gráfica. Temos aqui a variação de temperatura na região central do nosso dissipador térmico, que começa a uma temperatura de aproximadamente 43 graus, encerra-se uma temperatura de aproximadamente 36 graus nessa região central, nessa letra central. Podemos deslocar nosso eixo beleza? É coordenada no segundo ponto, sai, e a gente percebe que nessa região aqui mais extrema a gente tem uma diminuição da temperatura, porque tanto essa parte inferior do nosso dissipador térmico não está diretamente em contato com o disco eletrônico, quanto a parte mais exterior da aleta, ela está mais afastada da região central, onde percebemos uma maior condução de calor. Com essa aplicação, encerrarei essa aula. Espero que tenham curtido. Peço que vocês tentem também implementar e reproduzir esse caso. E nos vemos em breve.